pessoal, vamos trazer hoje um outro conteúdo para a sua reflexão, expansão do seu conhecimento, fortalecimento da sua fé. Vamos falar sobre a grande rebelião, a entropia do caos. A entropia você já sabe, né? Aquilo que vai dar ordem para o caos, mas Deus ele transforma o caos em ordem, não é assim? A ressurreição de Lázaro, por exemplo, já estava fisiologicamente bem avançado o seu processo de putrefação, estava em estado de entropia, Deus reorganiza aquilo e traz em ordem de novo. Mas quando nós falamos da grande rebelião, há todo um desdobramento disso, né? Então, esse desdobramento ecoou na Terra, porque eles foram lançados na Terra, em várias dimensões que estão ao nosso lado aqui, influenciam o nosso comportamento. Além do que, essas entidades, esses anjos caídos, também foram responsáveis pelos nefilins, né? Que a gente vai falar um pouco também sobre nesse conteúdo a respeito deles. Ou seja, não apenas há uma influência espiritual, como eles também alteraram a nossa genética. No final dessa rebelião, vai haver redenção ou condenação eterna? O que se um anjo caído se arrepender? Ele tem o perdão de Deus? Ele pode voltar para casa ou não? Isso é definitivo, né? É sim, sim, não, não. Se eu me arrependo, eu volto. Se o anjo se arrepende, ele não volta. Fica algo para você pensar e meditar, tá bom? Lembrando, sempre tem que ter cautela no que eu apresento aqui para vocês e eu vou estar ensinando isso com mais detalhes em outra plataforma, porque aqui no YouTube tem muita censura. Você já sabe, o vídeo passado nem sequer monetizou, consideraram polêmico demais. Então, vamos aqui a falar o que é possível ser dito, mas eu vou aprofundar os estudos em outro local, tá bom? Grande rebelião, a entropia do caos. Os anjos caídos ensinaram para o homem, sim, dentre tantas outras coisas, armas de guerra, ensinaram armas químicas, armas biológicas, ensinaram a confecção de batalhas. Por que eles fizeram isso para o homem? Eles também ensinaram a construir portais pelo mundo inteiro, dentre eles as pirâmides de Gizé, já falei isso em outros vídeos, né? Portais. Vários impérios foram criados na Terra com a ajuda desses anjos caídos. Então eles ensinaram ao homem artes de guerra, isso fez com que esses povos se sobressaíssem diante dos demais, subjugassem o resto. E esses impérios duraram séculos na Terra. Dentre um dos maiores dele, o Império Mongol. O Império Mongol, famoso Gengis Khan, lembra disso? Eu estava assistindo uma vez uma série Netflix incrível, Marco Polo. Infelizmente eles não continuaram com a série, mas olha, esquadrinhava muito bem a questão da Rota da Seda, a questão do Império Mongol, o crescimento, o poderio que eles tinham, durou séculos. Tivemos também o Império Babilônico, o Império Romano, né? Esse é familiar para vocês, né? O Império Persa, Império Otomano, dentre outros impérios ao longo dos séculos pela Terra. Impérios que foram muito bem construídos porque eles tinham armas que sobrepujavam seus adversários. A espada persa tinha um fio que deixou os romanos impressionados. Como é que eles tinham aquele fio que não se perdia na guerra? A confecção de escudos, armaduras, lanças, catapultas, até arma química tinha. Catapultava uma vaca em estado de putrefação, mura dentro da cidade, espalhava ali doenças para as pessoas, né? Então eles já tinham uma série de tecnologias de combate que hoje, quando você estuda a história, você vê coisas incríveis. Não coisas mais... Aí pode pensar, coisas que o homem inventou. Aí o ariete para derrubar um portão do castelo, mas outras técnicas como catapultas, como tipo de canhões que já usavam naquela época, é algo incrível, sobrenatural, né? Então, para que você possa ser vitorioso nas batalhas, você precisa ter uma característica. Lembrando que Satanás ele treinou exércitos também. Na Terra, inclusive, causou um caos na Terra e continua causando. Nós vemos desdobramento disso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o céu está verde. Nós vemos ali, né, o primeiro-ministro japonês assassinado durante um discurso. Nós vemos ali um caos no Sri Lanka, protestos no Equador. A Holanda agora começa a restringir a produção de alimentos. Tudo isso fica meio que velado. Nós não enxergamos todos os detalhes no meio dessa cortina de fumaça que criam para nós. Já repararam no jornal? Está assistindo um jornal, de repente conta lá, assassinaram, né, o primeiro-ministro japonês. De repente, em seguida, hoje é aniversário da calabresa, né? 100 anos da pizza calabresa. E fala um assunto nada a ver, apenas para dispersar a sua atenção. Quer dizer, é dado a notícia, mas em seguida passa alguma coisa para refrigerar aquilo, para que você se disperse, fala uma catástrofe, né? A União Soviética, a Rússia atacou tal país, explodiu um supermercado lá na Ucrânia. Aí, de repente, em seguida, olha só, promoção de melancia. Não perca a grande promoção de melancia que está tendo em tal supermercado. Então, quer dizer, desviam a sua atenção, né? Falam de futebol, e esse ano o futebol, claro, um grande catalisador aí vai desviar a atenção de muita gente, né? Mais uma vez, Copa. A gente nem está no clima de Copa, mas na hora de começar a Copa a gente vai só falar em futebol. E vão esquecer todos esses probleminhas que estão acontecendo aí, né? Sabe que um dos lemas militares é força e honra. Isso remonta desde a antiguidade.
Honra, ela vai te levar... A força, claro, vem da união, né? Já dizia um professor meu de português que a força, que a união, além de fazer o açúcar, faz também a força, não é? Então, a união, ela vem de força, do esforço coletivo em prol do mesmo objetivo. Mas a honra é algo um patamar mais elevado. Por quem você luta, para quem você luta, por que você faz, quais são os seus valores, né? E honra tem que estar permeando em você. Sem honra, você perderá todas as batalhas. Não haverá nenhuma batalha que você vai vencer. Honra é fundamental para que um soldado tenha combata o bom combate e seja mais que vencedor. Sabe que esses anjos caídos também se apresentaram aos homens como deuses ou semideuses. E toda vez que o homem passa a querer ser Deus, ele se lasca, né? Assim foram com os faraós do Egito, né? Assim foram grandes impérios maias, incas, astecas. Enquanto eles cultuam aos deuses, agora de repente quando eles se autoproclamam Deus, acaba o império. Parece que até mesmo os anjos caídos têm um certo ciúminho disso. Não, semideus sou eu, você não, né? Eles ensinaram aos homens muitas coisas de arte de guerra, como eu já falei, artes de confecção de espadas, de escudos, de armaduras, como lidar com o ferro, como lidar com os metais, como tornar aquilo mais letal ainda, né? Então, quando você luta hoje em nome do Senhor dos Exércitos, lembra quando Davi enfrenta o gigante Golias? O que ele fala? Qual é o valor de Davi? Olhando humanamente, Golias, ele tem uma descendência dos nefilins. Olha, isso aqui é pós-dilúvio, era pós-diluviano, ou seja, o dilúvio destruiu os gigantes na terra, né? Que estavam causando um caos na terra, destruiu os gigantes, destruiu os nefilins, também conhecido como Anaquins, né? Filhos de Anak, né? Ou Enaquins também é muito citado nas escrituras. A gente vai ver muitas referências bíblicas disso, em alguns textos egípcios mais antigos também, nós vamos encontrar referência a esses gigantes. Aí depois do dilúvio eles continuam existindo. Por quê? Existe algo chamado precedente bíblico, ou seja, se uma coisa aconteceu, ela poderia voltar a acontecer. E nós vemos gigantes existindo na Terra até mesmo após a Era Diluviana. Golias é um exemplo dele. Golias, 2,90 metros de altura, sua armadura toda pesava quase 80 quilos. Ele era um gigante, não era alguém que tinha gigantismo, crescimento anômalo dos ossos longos do corpo. Alguém que tem gigantismo tem dificuldade de bombear coração por todo o corpo, etc. e tal. É uma pessoa mais frágil, embora seja grande em tamanho, mas é lento. Já Golias não, ele era um guerreiro, treinado desde pequeno para o combate. E ele está afrontando o exército de Israel. Vem aqui, quem me vencer, nós, seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer qualquer soldado de vocês, vocês serão nossos escravos. Davi então vai levar suprimento aos seus irmãos que estão na guerra. Quando ele chega lá para levar suprimento, levou queijo, entre outras coisas. Quando ele chega para o seu irmão mais velho, Eliabe, olha só, o irmão mais velho, o que ele fala para Davi? Davi, eu conheço seu coração, né? O que você veio fazer? Você veio aqui só xeretar na guerra. Eu conheço a maldade do seu coração. Olha só que paradoxo, né? O irmão, né? Só que Davi era homem segundo o coração de Deus. Ele não se preocupa com o que seu irmão está falando para ele. Ele fica indignado que aquele gigante está falando, está afrontando Israel. E mais do que isso, ele dizia, esse cara está afrontando Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Quem é ele para enfrentar o Senhor dos Exércitos? Então Davi fica furioso e quer enfrentar o gigante. Então Saul chama Davi e fala, você quer mesmo? E Davi, sim, e coloca uma armadura nele. Mas Davi fica todo desajeitado com aquela armadura, então ele pega a sua funda, não sunga, tá? E separa 5 pedras lisas, pedras roladas de rio, e gira e acerta na cabeça do gigante, incrusta a pedra na cabeça do gigante. Davi não olhou o tamanho do gigante, mas o tamanho da testa do gigante, não tinha como errar naquela lousa, ele vence o gigante. Detalhe, uma vez que o gigante cai, Davi não para, ele continua prosseguindo. Ou seja, às vezes você está em batalha, o adversário se afastou, o adversário tombou, continua, prossegue. A batalha não acaba não, ela continua existindo, até que você põe um fim naquela situação específica. Davi, então, ele pega a espada do próprio gigante e corta ali a cabeça. E tem uma tremenda vitória. Então nós vemos aqui, Davi lutou por honra. Ele não lutou por medo, não lutou em busca de uma recompensa, embora ele tenha desfrutado de recompensas em função disso, mas ele não lutou, esse não foi a motivação do coração dele. Então, se a sua motivação é agradar a Deus, você vai ter vitória. Se a sua motivação for agradar a si mesmo, ou levar alguma vantagem, ou por medo, ou buscando uma recompensa, você não vai ter honra, né? É em nome do Senhor dos Exércitos que nós lutamos, né? Então os povos, por exemplo, na antiguidade, vamos voltar de novo para a antiguidade, os povos conquistados pelos persas, um grande império também, eles eram subjugados pelos persas, eles tinham que construir estradas para eles, construir palácios para os persas, cobravam impostos deles e também recrutavam entre os povos subjugados pelos persas, recrutavam pessoas para fazer parte do exército persa.
Por causa dessa situação, muitas colônias gregas na Ásia Menor se uniram numa revolta liderada na cidade de Mileto, com a ajuda de Atenas, contra os persas. O Império Persa então sufoca essa revolta, isso aqui é história, tá? Destruiu Mileto, o Império Persa, e escravizou os habitantes da cidade. Mileto é citado na Bíblia, tá? Em 2 Timóteo, fala ali no finalzinho do capítulo, fala que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, ou seja, não curou o Trófimo, ficou doente em Mileto. Então é essa cidade aqui. Então o rei da Pérsia, nessa época, Dário I, aproveitou a situação para declarar guerra a Atenas, né, capital da Grécia, e invadir todas as cidades gregas, dando início à Guerra Médica. Guerra Médica não é de médicos, Idade Média, né, antiga. Sob a liderança de Milcíades. Atenas sai vitoriosa. Pasmem, Atenas saiu vitoriosa dessa guerra contra os persas. Após a batalha de Maratona, lembra Maratona? Maratona a gente chama de 42 quilômetros, né? Maratona 490 a.C. acontece essa batalha. Os espartanos, nesse momento histórico, não participaram da guerra, não participaram desse combate por questões religiosas. Os gregos não poderiam, então, esperar mais 6 dias, entraram em confronto. A vitória, surpreendentemente, faz com que os gregos ganhassem mais 10 anos até que os persas consigam se recuperar. Essa batalha ganha grande repercussão, pois a informação dessa vitória teria que ser entregue por um emissário que correu de Maratona, uma cidade próxima ali da capital Atenas, da Grécia, e até a capital grega, até Atenas, e é uma distância de 42 quilômetros. Ele tinha que informar que venceram a guerra. Imagina, hoje a maratona é na moralzinha, né? 42 km na moralzinha. Imagina, o cara correu no pau, 42 km. Diz a lenda que quando ele entregou a notícia, ele morreu, né? Então, a derrota enfraquece o Império Persa e ele precisou de 10 anos para se reorganizar. Olha só, uma vitória de um grupo unido que lutou por honra venceu um exército enorme, mas desunido, desmotivado, grande em volume, mas enfraquecido. Hoje em dia não está assim o exército de Deus? Quantos cristãos tem no Brasil mesmo? 40 milhões de cristãos. A estatística diz isso. Mas quantos de fato fazem parte do exército de Deus? Quantos de fato lutam por honra a Deus? Não é o volume, porque muitos cristãos estão aí nem aí. Vão na igreja buscando uma recompensa, ou lutam por medo de uma maldição, ou só fazem isso porque tem medo, ou ofertam porque tem medo, ou dão alguma coisa porque buscam uma recompensa. Quer dizer, os seus valores estão contaminados. Não existe mais honra. Eu estou fazendo isso por amor a Deus. Eu estou fazendo isso por honra ao Cordeiro. Eu estou fazendo isso para honrar o meu irmão, a minha irmã que está na linha de frente na trincheira. Então eu vou mandar provisões para a trincheira. Porque o soldado sem provisão na trincheira, ele morre, sabia disso? Falta comida para ele, falta remédio para ele, falta condições para ele morre. As suas orações abastecem aqueles que estão na linha de frente. Sua mão estendida abastece aqueles que estão na linha de frente. Né? O principal alvo do adversário vai ser sim, corta provisões, não é estratégia de guerra. O soldado não atacar, não permanecer na trincheira, na linha de frente, o que ele faz? Ataca os comboios de caminhões que levam suprimento para os soldados. Soldados sem munição, soldados sem roupa, soldados sem comida, soldados sem água, soldados sem medicamento. Ele morre, gente, morre. Né? Então não se esqueça disso, tá? Fica aí a dica para vocês. Mandem provisão para essa trincheira, tá bom? Porque tem vezes que realmente chacoalha aqui. Ah, então olha só. Aquele exército lutava por honra. Quando você luta por honra, por valores, é diferente. Quando o cristão hoje luta para valer, por amor a Deus, ele vai ser vencedor. Mas nós temos que ser unidos. E eu creio que é um pequeno grupo. Sabe que nem os 300 de Esparta? Né? Um pequeno grupo que se destaca. Os 300 de Gideão. Guardou? 300 de Esparta, 300 de Gideão. 300, gente. O exército de Gideão, 300 era menos de 1%. Eram 32 mil pessoas, 32 mil homens, melhor dizendo, que se apresentaram para formar o exército de Gideão. Deus foi passando a peneira, sobraram 300. É menos de 1%. 1% daria 320. Menos de 1% apenas Deus escolhe. E 40 milhões de cristãos do Brasil. Que é bom que você faça parte desse 1%, que luta por honra. Isso te dá vitória. Isso proporciona para você a paz que transcende o entendimento. Sem isso, você vai perder todas as batalhas. Você vai ser frustrado, você vai ser atormentado pelo pior dos pesadelos. Você vai chorar todas as noites. Vai sangrar e não vai parar o sangramento. Há momentos sim que nós ficamos feridos, nós nos abatemos, cai, sangra, sua. Mas permanecer no chão, permanecer no exército, permanecer sangrando, não é uma opção. Isso daí é uma escolha sua. Né? Você escolhe continuar sangrando. Você só vai parar de sangrar quando você honrar a Deus, acima de todas as coisas.
10 anos mais tarde, então, olha só, o diabo faz a mesma coisa, ele se recompõe, você ataca, teve uma vitória nele, né? Ele tentou atacar a sua vida, tentou atacar as suas emoções, tentou atacar a sua moral, a sua honra, os seus valores, a sua base financeira, seu ministério, sua vida, sua família, ele vai te atacando. Ele ataca quem incomoda ele. Quem não incomoda, ele não ataca. Daniel, eu estou sendo perseguido. Qual a representação que você tem no mundo espiritual para ser perseguido? Você enfrenta ele, você ora de verdade, você jejua, você anuncia o evangelho, você é um trombeteiro do rei, você vive o que prega, aí você é uma ameaça. Se você não faz isso, você é mentiroso, fofoqueiro, avarento, mesquinho, egoísta, soberbo, não incomoda em nada o mundo das trevas, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Presta atenção nesse contexto histórico. O sucessor agora de Dário, que é o Xerxes, ele que vai estar no comando das tropas persas, né? Ele agora se recompõe, levou 10 anos. Muitas vezes o diabo se recompõe, ele ataca você, ele bate, vê que você não cai. Ele recua, ele tem que recuar. Os anjos vêm e te protegem. E aí você se recupera daquela batalha, né? Mas tenha certeza, ele vai voltar de novo, com novas estratégias. Ele usa outra, é como um leão que ruge em redor, buscando o momento certo, uma fenda na sua armadura, né? Um buraco ali para poder atacar. Ele vai atacar no seu calcanhar de Aquiles, vai atacar no seu ponto fraco. Então, onde você é fraco, Deus te faz forte. Então, onde está a sua fraqueza? Você é ciumento demais? Você é invejoso? Você é ganancioso ou gananciosa? Você se preocupa demais com as coisas materiais? Onde está a sua vaidade, né? Ser vaidoso pelo poder, pela beleza, pela sedução? O que mexe com você? É esse o ponto fraco. É esse o ponto fraco. Imagina o diabo sondando Sansão. Cadê a fraqueza desse cara que é forte pra caramba? Ou pode descobrir uma fraqueza nele. Descobrir uma fraqueza em Davi. Descobrir uma fraqueza em Salomão. Ele vai descobrir suas fraquezas. Eu tenho as minhas, mas eu tenho que orar e vigiar sem cessar para mantê-las, o escudo da fé protegido. Se eu não vigiar e orar sem cessar, eu caio, gente. Eu caio. Para aquele que está em pé, que vigie para que não caia, não é? Então, cabe a nós orar e vigiar sem cessar. Nós estamos em guerra, gente. Na guerra você não dorme. Na guerra você não descansa. É hora de lutar. Vai termos a eternidade para descansar, mas agora é luta. O sucessor, então, Xerxes, ordena uma nova invasão à Grécia. Dessa vez, Esparta entra na batalha. Mas estava longe o exército persa, lembrando, longe seu exército motivado, né? Eles lutavam à força de chibatadas, né? Então, eles não tinham motivação e não tinham honra. Dessa vez, os soldados de Esparta, sim, os 300 liderados por Leônidas, de fato, exatamente como o filme, olha lá, 300 de Deão também, né? Acaba, então, reunindo um grupo. Claro que não foram apenas os 300 de Esparta, né? A Leônidas liderou também outro grupo, outros exércitos de outros correligionários nos arredores para somar esforços com ele. Na verdade, ele liderou um exército de cerca de 4.000 homens, mas diante de um grande império persa, 4.000 era pequeno. E claro, no final das contas, ficaram realmente os 300 quando os persas atacaram e esses lutaram até o fim e morreram por honra e fizeram uma grande diferença. Derrotaram, fez com que o império persa sofresse mais um abalo. Antes de entrar em guerra, Xerxes, estrategicamente, para poupar os seus homens, manda um recado exatamente para o rei Leônidas, né? E manda dizer, olha, melhor vocês não entrarem em guerra, tá? Então ele manda ali um mensageiro dizendo assim, rende-te, entrega as tuas armas, né? Olha, somos poderosos. Então dando uma chance. Então é dito na história que Leônidas respondeu o seguinte, venha buscá-las. Tá na história isso. Um dos mensageiros, então, de Xerxes volta e tenta ameaçar mais uma vez os espartanos. Dessa vez ele diz, olha, nós somos tantos, os persas são tantos. Se todos os flecheiros e lanceiros atirarem ao mesmo tempo, vai encobrir o sol. De dia se fará trevas. E sabe o que Leônidas responde, historicamente falando? Ok, vamos combater na sombra. Então eles tinham muita confiança que eles venceriam. Mas, gente, um soldado espartano começava a treinar aos 7 anos de idade e terminava seu treinamento aos 21 anos. Aqui no Brasil é 1 ano só de treinamento militar, né? E amigos meus que serviram no exército falam para mim, Daniel, o inferno tem cor, e ele é verde. 1 ano só. Israel são 3 anos. Esparta, a partir dos 7 anos de idade. Agora vai enfrentar um soldado espartano, extremamente habilidoso, talhado para a guerra. Então, eles lutavam, acima de tudo, por honra. Eles tinham valores. Esse valor é fundamental. É claro, você tem que ter o preparo também, né? Vamos ver, então, como é que vai ser esse final aqui. Presta atenção nisso. Apocalipse 8:1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Falamos no vídeo passado, né? Lembrando, não monetizou porque acharam que era polêmico. Pessoal, como não dá para falar tudo aqui. O que está reservado para nós, então, no futuro, né?
Nós só vamos entender o futuro, vamos entender esse momento histórico que ainda vamos vivenciar. Veja bem, vivenciar porque Apocalipse diz que vai acontecer, tá bom? Então vai acontecer, ok? Agora, o tempo, se vai ser 2027, 2029, 2030, 2027, o anticristo começaria a governar, hipoteticamente, em agosto, né, setembro de 2027, começaria aí a grande tribulação e 2030 finalizaria essa história, hipoteticamente, pautado no calendário da Irmandade, tá bom? Sempre importante pontuar isso. Deus, ele poderia dilatar, poderia abreviar, mas se esse tempo não fosse abreviado, ninguém sobraria, não é? Então, quem sabe o tempo é Deus. O que nos cabe é contemplar os sinais e estar preparado para isso, né? Então é isso que eu estou apresentando para vocês. Acima de tudo, esteja preparado para combater o bom combate por honra, por valores, tá bom? Então você só vai entender o futuro se você contemplar o passado, né? Contemplando o passado vai equilibrar, vai balizar um pouco as suas ações do presente e elas vão definir o seu futuro, né? Vamos mergulhar então nas nossas origens, tá? Vamos recuar no calendário e começar a entender como é que começou essa rebelião. Um lugar onde poucas pessoas ousam entrar, poucas pessoas chegam a falar sobre isso. Vamos lá para as profundezas do oceano, fazendo uma alegoria aqui, uma analogia. Vamos para um lugar onde a luz nem sequer mais chega. Será que existe ainda vida no abismo? Lá no fundo do abismo dos oceanos tem vida. Mas será que existe vida? Vida em abundância? Será que a luz pode penetrar trevas tão densas e profundas como o poço do abismo, né? Pois é. A nossa casa, meus irmãos, minhas irmãs, era um lugar que não havia ódio, não havia divisões, era um lugar de paz. Era assim que era, sem ódio, sem ganância, sem soberba, sem mentira, sem vaidade. Havia muita união. Nada nos separava do amor de Deus. No livro de Jó, Deus exorta a Jó e fala de um momento que é anterior à criação do homem, anterior à criação do nosso planetinha. Olha como é que era lá. Eles cantavam juntos. Onde estavas tu? Deus falando para Jó. Quando eu fundava a terra, faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem lhe estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? E quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente, cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, todos, sem exceção, cantavam, celebravam, festejavam. Jó 38, de 4 a 7. Filhos de Deus, anjos, também comparado às estrelas, né? Tudo a mesma coisa na linguagem figurativa bíblica aqui. O que acontece então que contamina esses corações que estavam felizes, alegres, celebrando? O que houve lá? O que aconteceu? Qual foi a centelha dessa rebelião? Um dado momento, alguma coisa entra no coração de Lúcifer, o portador de luz, né? Ele quis ser como Deus. Serei semelhante ao Altíssimo e subirei acima das mais altas nuvens. Entrou alguma coisa no coração dele, talvez já falamos em outros vídeos, comeu do fruto proibido primeiro, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e partilhou isso para os outros anjos, e isso fez com que os outros conhecessem a maldade, ou então aceitassem a mentira, já que eles não tinham parâmetros, eles só conheciam a verdade. Então, quando você é apresentado uma mentira e você vive a verdade, você pode interpretar que a mentira é verdade? Olha o nó. E isso, mais tarde, o propagandista de Hitler fala a mesma coisa. A mentira contada várias vezes vira verdade, né? Será que alguma coisa assim não aconteceu lá? O fato é que ele vem para a Terra. Ele é lançado da Terra e arrasta a terça parte dos anjos caídos com ele. Terça parte é bastante, viu? Trilhões e trilhões e trilhões de anjos caídos. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu, lembra? Fazendo alegoria aqui, analogia com os próprios anjos. E lançou sobre a Terra, nosso planeta Terra, em várias dimensões e camadas dimensionais que estamos aqui. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Quem é essa mulher? A igreja, a noiva. Que havia de dar à luz a quem? A Jesus, o Redentor, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 4. Foram lançados à terra. Jesus também comenta sobre... Ele foi testemunha quando Satanás lançou-se à terra, né? E Jesus, quando ele está parabenizando, por exemplo, os 70, quando voltam da sua missão de evangelismo, Jesus disse, e disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Jesus foi testemunha dessa queda, como um raio cair do céu. Curiosamente, olha só os sinais como se moldura ao nosso redor. Eu já falei em outros vídeos, vou apenas repetir para você deixar arquivo. Lembra que um raio caiu na Basílica de São Pedro, no mesmo dia que Bento XVI apresenta a sua renúncia? Ele apresentou a sua renúncia dia 11 de fevereiro. Ele poderia falar no dia 10, no dia 12, mas ele falou no dia 11. Foi a mesma data que o Tratado de Latrão foi fundado, em 11 de fevereiro de 1929. Pois é, a partir dali, a gente é na profecia de Apocalipse capítulo 17, e falamos do oitavo rei. O oitavo rei, a partir desse momento do Tratado de Latrão, que dá ao Vaticano poderes de Estado, onde o Papa é uma espécie de rei.
E aí, a partir dali começa uma contagem. Pio XI estava em vigor, estava em exercício no cargo, então ele não pode ser contado. Ele tem que vir da mesma linhagem, tem que ser eleito dentro dos mesmos critérios e padrões do conclave após Tratado Latrão. Começa a vir uma linha de papas, então, e agora o Papa Francisco é o sétimo. O oitavo, então, tecnicamente seria aquele que vai ser o falso profeta, que vai dar apoio ao anticristo, que é alguém com muito poder político, e agora vai ter um poder religioso que vai dar esteio, vai dar apoio aí. Quanta coisa acontecendo, né? Assista um vídeo meu chamado Profecias de Nostradamus, né? Fala também de um desses profetas, né? Como Nostradamus, que profetizou X papas até que viesse um papa, que esse papa ia dar apoio ao anticristo. E curiosamente, por essa outra linha, assista o vídeo, nós vamos observar que o próximo papa também está muito interligado com essa outra profecia no paralelo. Coisa sinistra, né? As pedras estão falando. E Jesus continua, voltando ao texto aqui, quando ele está falando aos 70. Eu vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada lhe farás dano algum. Nada que não venha de Deus. O que Deus permite, você acaba acolhendo, assim como Jó. Não fez nada de errado e foi rechaçado, não é? Havia um propósito. Paulo procurou viver o evangelho, procurar sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e sofreu grandes ataques também. Foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, passou fome. Então nessa vida teremos aflições. Jesus passou por isso, nós também vamos passar. A diferença é que você tem uma força além da força normal, né? Ser mais do que vencedor. O Espírito Santo te ajuda. E a força do inimigo nada de fará mal algum. Não vos alegreis porque vos sujeitar os espíritos. Não fica dando de bom porque o demônio fugiu. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos no livro dos céus. Lucas 10, 18 a 20. Livro da vida. Se está no livro da vida, você está protegido, viu? Se o nome estiver lá, você está protegido. Não vai causar mal algum para você, desde que seu nome esteja no livro. Acompanhe essa sequência de estudos, você vai entender muito bem isso aqui. Então Jesus ele viu a queda de Satanás, né? Já ouviu uma conjectura teológica? Abrindo um rápido parênteses aqui, né? Apenas, isso aqui é conjectura, apenas para você meditar e pensar. Pensa a respeito, mais adiante eu vejo se a gente fala a respeito. Já ouviram falar que Caim e Abel, né, faz uma referência a Jesus e Satanás? Tem uma linha teológica que fala alguma coisa? Será que eles seriam irmãos? Enfim, não é assunto desse vídeo, só para você pensar um pouco a respeito aí. Então, olha só, o raio cai na Basílica de São Pedro, né? Bem no dia da renúncia de Bento XVI. Mateus 24, Jesus está falando que nós vamos ter angústias como nunca houve nem tampouco haverão de haver. Isso deve marcar o final dos tempos. Nós já falamos aqui no vídeo passado. Então a palavra hoje está muito contaminada, né? A palavra é como água, que você jogou veneno, você toma, só que ela não mata a sua sede, porque foi muito contaminada por várias deformações ao longo da história. Você sabe que hoje a palavra de Deus, eu já gravei até um vídeo sobre isso, a Bíblia foi adulterada? É claro que ela foi adulterada, evidente. Os romanos compilaram, né, quando detinham o poder, no Concílio de Nicéia na Turquia, escolheram os livros que iam fazer parte do cânon bíblico, né? E todos aqueles que eles recusaram, que não foi aceito no cânon bíblico, mais tarde, na Inquisição, a igreja, com seu poder de Estado, ela perseguia os hereges que liam, por exemplo, o livro de Enoque. Enoque é um livro proibido, tem muitos segredos do livro de Enoque. Tanto é que esse livro desaparece misteriosamente no século IX, sumiu o livro de Enoque. Ele reaparece no século XV, numa igreja cristã etíope. Curioso isso, né? Você sabe que existem variações também dos livros considerados sagrados de cada linha. O protestante tem 66 livros, o católico tem 73, a igreja cristã etíope tem 81 livros. Qual é a verdade no meio desse bojo mesmo? Fato é que Constantino tentou compilar alguns textos ali que não iriam ferir os seus valores. Porém, o que ele não contava é com a astúcia de Deus. Deus colocou codificada as profecias para que os sábios entenderão. Quem não é sábio, quem não tem a chave, que é o Espírito Santo, não vai compreender. Então, como eles não compreenderam, eles preservaram as profecias. Está lá o livro de Apocalipse, cheio de códigos. Então, por isso os romanos não entenderam, mantiveram. As profecias de Isaías, Ezequiel, estão lá. Até mesmo as palavras de Jesus estão lá. O amor está preservado, mas muitos elementos que poderiam trazer edificação, esclarecimento para nós, foram subtraídos, como a questão de Enoque. Quantas coisas do livro de Enoque foi tirado, a respeito inclusive dos néfilins, dos anjos caídos. Enoque conta isso. Enoque narra como foi a batalha celestial. Então, por exemplo, o livro de Enoque foi um dos que foram tirados. Então, por mais esforço que eles tivessem feito, veja bem, foram mais de 300 bispos que fizeram parte desse concílio para escolher, dar pitaco, qual livro ficava, qual livro não ficava. Quem eles não consideraram que não podia ficar, eles queimaram esse livro na Inquisição. Como Hitler também queimou livros, né? Como a Biblioteca da Alexandria foi destruída, como se você assistir a série Hermetismo, você vai ver como toda vez que a humanidade galga conhecimento, esse conhecimento é sufocado, porque não é interessante que você saiba. É mais fácil manipular
Pessoas ignorantes, não é? Eu estou te passando conhecimento para que você não caia nessa armadilha, nessa astuta cilada do diabo que te pega pela ignorância, né? Então, uma vez que você contamina o sistema religioso, você transforma o amor em terror. O que aconteceu? Cruzadas, Inquisição, perseguição, divisão, e acontece até nos dias de hoje, né? Compra de indulgências. Comprava, sabe o que é indulgência? Você comprava perdão. Você presepou, você pagava uma taxa, uma tabela, você pagava uma taxa para a igreja e comprava o seu perdão. E hoje, mais ou menos, não tem isso na igreja também? Ah, eu não estou comprando perdão. Tá comprando, você paga a prosperidade, compra o carnê, faz isso. Tudo tem um preço. A água ungida, o óleo consagrado, a pedra de Davi, você compra qualquer coisa na igreja, né? Pois é. A Bíblia, então, só recapitulando, ela foi escrita aproximadamente 1500 anos antes de Cristo até 100 depois de Cristo, né? E o que acontece? Ela contém uma série de valores e são bússolas para nós. Claro que o diabo procurou deformar isso, mas os valores principais estão preservados. A essência, o amor está preservado, tem começo, meio e fim, nós sabemos como termina, as palavras de Jesus estão ali e o que Jesus passou está ali. Isso é o mais importante para você. O resto é conhecimento? Agrega, claro que agrega, porque faz com que você aprenda a combater melhor o bom combate. Enxergue nas entrelinhas. Quer ver um exemplo? Você sabe que eu escrevo livros, né? Então, muitas vezes eu tive muita briga com revisor. Gente, revisor, nada contra revisor bom, tá? Mas eu lembro que no começo, a editora, logo no comecinho, comecei a lançar Filho do Fogo, Guerreiros da Luz, ela quis contratar no revisor, até mesmo para brilhantar a editora e tal. Não fez com maldade. Mas o revisor, com perdão dos arquitetos, tá? Só uma brincadeirinha aqui de engenheiro. Muitos engenheiros brincam assim, arquiteto é engenheiro frustrado. Brincadeira, tá? Leve no espírito esportivo. E eu poderia parafrasear isso e dizer, muitas vezes parece que um revisor é um escritor frustrado, tá? Respeitando os parâmetros aqui, tá bom? Nem tudo é assim, não estou generalizando. Mas a impressão que dá é que sim, alguns parece que são mesmo, porque querem modificar, mudam o vocabulário do personagem, mudam a estrutura da história, mudam frases, reescrevem o teu livro. Tem revisor que mexe tudo. Na época, o Catatal do Filho do Fogo já estava recitando poemas de Camões, um grande poeta português, né? Já estava falando um português erudito, né? Não falava nada assim, de errado. Substituíram a palavra rola por dedo. Então, assim, coisas estranhas, né? Agora imagina um revisor, agora imagina 300 revisores revisando a Bíblia, a palavra de Deus, com poderes majoritários para mexer no que eles quiserem. Evidentemente, muita coisa foi alterada, mas a essência está ali, tá bom? E só completando aqui uma curiosidade da Bíblia, a Bíblia já foi traduzida em mais quase 3.000 idiomas, 6 bilhões de exemplares já foram publicados, foi o primeiro livro a ser impresso, e a Bíblia ela não foi escrita como você vê hoje, tá? Dividida em capítulos, versículos e tudo mais. Isso daí aconteceu bem depois, em 1560, na Suíça, foi impressa a Bíblia de Genebra, a primeira Bíblia a ser impressa já com divisões de versículos, capítulos, etc., para facilitar o seu estudo, tá bom? Atenção aqui agora. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendente dela, gravando, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mulher, igreja, né? Guarda bem isso. Descendente da mulher, presta atenção. Aí outro termo aqui. Guarda esse outro versículo que a gente vai aprofundar nisso daqui mais adiante. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, filhos dos homens, e filhos de Deus, anjos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais escolheram. Ou seja, os anjos caídos vieram na terra passar o rodo nas mulheres. Mas eles não têm desejo sexual, Daniel? Pois é, a gente vai falar sobre isso mais para frente também. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Antes se vivia mais, né? 600 anos, 900 anos. 120 anos é o limite de vida humano. Está no livro de Guinness Book, né? O recorde de longevidade humana é 120. O primeiro a viver essa etapa foi José, né? A partir daí não se vive José do Egito, né? Não se alcança mais. Porém, não tem uma condenação aqui para os anjos caídos, né? Parece que essa condenação já tinha sido dada. Repare que essa condenação ela vem somente para o homem, né? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, guardou isso, e também depois, continua existindo até nos dias de hoje. Quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas nasceram filhos, eles eram valentes e que houve na antiguidade, homens de fama. Gênesis 6, de 1 a 4. Não apenas gigantes em tamanho, nós vemos múmias, tem uma múmia no museu, MT Blanco Fóssil Museu,
nos Estados Unidos, que tem uma múmia de 3,65 metros de altura. Tinham 6 dedos em cada mão. A Bíblia também fala sobre isso, né? E também um fêmur nesse mesmo museu que remete a um homem de 4 metros de altura. Então os gigantes existiam, eles tinham medo dos gigantes. E não apenas eram fortes, mas eram extremamente tiranos, mas muito, muito inteligentes. Ensinaram ao homem a construção de torres escalonadas, zigurates, Etemenanque, pirâmides, o mesmo padrão maia, inca, astecas, ruínas de Machu Picchu, tantas coisas, está tudo dentro do mesmo padrão. Alguém ensinou algo para eles, né? E esses anjos caídos, então, que alteraram a nossa genética. E o anticristo vai ter que ter uma ascendência vinda dos nefilins, né? Nefilim é uma palavra hebraica, quer dizer queda, anjos que caíram, seu estado, né? Queda. E esses gigantes, então, embora tenham morrido no dilúvio, eles continuaram a existir. E eles ainda existem até os dias de hoje. Sim, rituais ainda continuam existindo até os dias de hoje. Não posso entrar nos pormenores dos rituais. Mas uma coisa que fica aqui para você. Sim, a rebelião começou com o afastamento de Deus. A rebelião teve início quando as trevas entraram no coração de anjos que eram iluminados e se afastaram de Deus. É a planta longe da luz. Ela perde as suas propriedades, perderam o seu vício, perderam a sua beleza, perderam o seu perfume. Só que a luz veio até nós. Jesus se fez carne para nos resgatar. E o amor dele faz com que brilhe novamente essa luz dentro de você. E você se aproxime da luz. Se aproximando da luz, o seu perfume volta, o perfume do amor. Você se torna novamente uma pessoa agradável, não desagradável. Uma pessoa que abraça e que não aponta o dedo. Uma pessoa que acolhe em vez de rejeitar. Uma pessoa que procura usar das suas palavras para edificar e jamais para depreciar. Alguém que anda na terra como cidadão dos céus. A luz de Deus, o amor de Cristo, ele transforma a sua vida, transforma a sua essência. Então nós temos que resgatar esses valores. A rebelião começou dessa maneira. E será que ela não está se desdobrando em você dessa maneira? Os mesmos valores que começaram lá na casa onde nós morávamos, lá no céu, né? Está penetrando de novo no seu coração? De novo, você tem ciúmes, você tem inveja, você tem ganância, você tem soberba. Não, na presença de Deus, no céu, nunca teve isso. Você permitiu que isso entrasse no seu coração. Se você permitir, você afunda, a luz se dissipa e vai entrar trevas no seu coração. Se você deixar que a luz entre, ela dissipa as trevas e você volta para a luz. Você volta a ser filho da luz, um guerreiro da luz. E vai combater o bom combate guiado por Deus. Acima de tudo, por honra ao Cordeiro. Você vai lutar por honra. Por honra àquele quem você ama, a quem você serve, aquele que deu a vida por você. Quando você o honra, ele te honra. Né? Quando você guarda os seus mandamentos, quando você ouve os seus mandamentos, os guarda, esse é o que ama. E quem ama, honra ele. Que você ande na terra, meu irmão, minha irmã, como cidadão dos céus. Não como rebelde. Não como esses que se rebelaram, mas aqueles que se restauraram, que buscaram vida a mais do que a vida além da vida. A vida em abundância, que a gente não compreende aqui na Terra. A vida em abundância ela só é compreendida numa esfera espiritual. Não quer dizer que você vai ser rico, que você está isento de passar por doenças, aflições, mas quer dizer que mesmo que você passe por isso, nada vai turvar a sua paz, nem a sua alegria, nem a sua fé. Simples assim, poderoso assim. Guarde essa informação, tá? Jesus está voltando. Ele vem para trazer algo especial para nós. Esteja pronto para receber, seja digno de receber. Saia dessa rebelião. Não deixe a rebelião entrar no teu coração. Que você aceite a redenção e que você seja transformado através dela. Para a honra do Cordeiro e vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde, querido. Até semana que vem.